Queridos, vocês estão numa boa? Hoje eu quero falar com vocês sobre risco. E eu fiquei pesquisando algumas coisas na Bíblia, inclusive para falar sobre risco com vocês. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, ninguém quer sair do lugar comum, ninguém quer sair da zona de conforto. Quando você fala de risco, a sensação que dá é que nós estamos saindo da nossa zona de conforto. E essa zona de conforto, queridos, ela, na verdade, é um dos grandes motivos pelo qual a gente não está em outro patamar de vida. Essa é a verdade. É por conta dela que a gente não está num grande patamar de vida. E para que a gente tenha condições de sobrevivência, o nosso inconsciente nos coloca sempre nesse tipo de questão. É muito doido, né? É uma coisa louca. Então, se prepare, já pegue caneta e papel para você anotar, porque a gente vai falar muitas coisas. Eu vou começar falando das passagens bíblicas e fazendo um paralelo com prosperidade, com risco, com balanço, com contabilidade, que eu adoro, né? E vamos trabalhar aí. Então, se você já gostou, antes de mais nada, pá, clica no meu sininho, compartilha essa live, compartilha com pelo menos 5 pessoas, já entra lá no Instagram, ok? Me siga lá no Instagram, @JanaínaCalvo, me siga nas outras redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, nós temos várias redes sociais, é Jana Calvo 1 no Twitter, Janaína Macedo Calvo lá no LinkedIn, e aqui no YouTube, muitas coisas a gente vai falar. Bom, como eu falei para vocês, eu estudo finanças, eu amo finanças, eu descobri de uma maneira muito inusitada que eu amava finanças, contei para vocês que meu pai faliu, e esse foi o motivo do meu objeto de estudo, porque eu fiquei dura, de maré descer. E aí, eu decidi que a gente ia fazer as coisas diferentes e que eu não deixaria mais que as pessoas que eu conheço chegarem numa situação como essa. Bom, falei aí das passagens bíblicas sobre risco, prosperidades e balanço patrimonial, aqui vai alguns. Eu começo falando sobre risco, né? Porque a gente sabe que ninguém quer enfrentar risco, essa é a verdade. Risco acha que só quando você se coloca num momento de risco, e risco, nós estamos pelo fato de estarmos vivos, submetidos a risco. Em Provérbios, lá no capítulo 3, do versículo de 5 a 6, ele já fala: confie no todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Já começa a falar sobre o conceito de risco. Confie no Senhor e de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui a gente já começa a falar sobre risco. Queridos, quando eu dou aula para os meus alunos, eu faço uma pergunta que eu até aprendi com outro professor muito querido meu, Beethoven, amo você. Ele falou o seguinte: se tiverem duas pessoas para se jogarem de um prédio, uma da sobreloja e uma do 30º andar, qual das duas tem risco de morte? E olha, a primeira frase dos meus alunos é a pessoa do 30º andar. E, na verdade, ambos têm risco de morte. Inclusive, quem está no chão tem risco de morte. Entendem o que eu estou dizendo? Risco é uma coisa natural do dia a dia, do nosso dia a dia, né? Outra sobre risco, Mateus 16, de 24 a 25. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha o risco. Quem é que quer abrir mão da vida que tem? Por pior que esteja, você conhece aquela situação. Por pior que esteja, você sabe aonde estão as coisas. Você consegue pegar. E isso é uma coisa tão interessante. Às vezes a gente conversa, eu converso muito com todo mundo,
e eu saio muito nas ruas e converso com as pessoas nas ruas, e às vezes teve um momento na minha vida que me marcou muito. Nós estávamos vivendo novamente um processo como esse que nós estamos vivendo, econômico e de crise. Crise é uma coisa cíclica, então eu não me apego à crise pela crise, mas eu morava na Avenida São Luís, lá em São Paulo, quem não conhece, ali perto do Terraço Itália, na frente do Terraço Itália, e na rua de trás da minha casa apareceu uma família. Era um senhor muito, ele se vestia bem, a esposa, 2 filhos, e eles estavam numa situação de rua, uma situação é, de desemprego. O pai tinha perdido o emprego, não tinha mais como pagar, sustentar um aluguel, e eles foram morar atrás ali do prédio. Eu fiquei assim, passada, tocada. E eles estavam numa situação tão difícil, mas ele não queria sair dali de onde ele estava, porque ele tinha medo de algum lugar por onde ele fosse e tal. E a gente começou, minha mãe e meu pai, na ocasião, ajudaram aquele moço e ajudaram ele com o emprego. Ele se apoiou e ele saiu daquela situação de rua. Porém, quantas pessoas você conhece que estão na rua, que está na rua e não quer sair dali de jeito nenhum? É uma escolha. É uma escolha. Não, é difícil falar isso, né? Senhor, misericórdia. Mas nós temos escolha para tudo. Nós temos escolha para a vida ou para a morte. E por que não escolher a vida? Por que escolher a morte? Quando a gente coloca as nossas vidas na mão de uma outra pessoa, na mão do governo, na mão de pessoas, nós deixamos de ser protagonistas dessa vida. E eu estou trazendo passagens bíblicas por conta disso, porque Deus pede o nosso protagonismo, que a gente realmente se coloque à disposição. Mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. É muito forte isso, né? Então, isso é com relação a risco. Com relação à prosperidade, tem um monte. É o que mais tem na palavra de Deus, né? Lá, se você pegar o primeiro salmo, o primeiro salmo, no capítulo do versículo 1 a 3, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Essa pessoa é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Aqui, novamente, falando de protagonismo, falando de ter um posicionamento para frente. E olha, gente, eu sei que não é fácil todos os dias estar nessa posição. Não é fácil. A gente sabe que dói. A gente sabe o quanto machuca. Tem dias que a gente não quer deitar, colocar o cobertor debaixo da cabeça, assim, esperar o dia passar, de tão dolorido que é. Estou mentindo. Só que nós temos que ter uma posição próspera, uma posição de olhar para o alto e de estudar e se preparar. Faz sentido isso? Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala também da vontade de Deus, a gente fala também de estudo, de se colocar, de se preparar. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele fala assim, olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Que pai, meu Deus do céu, que pai vai querer o mal dos seus filhos? Que pai? Não existe, né? Então, diz o Senhor, planos fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperanças e um futuro. Isso está lá em Jeremias. Olha que maravilha, isso está lá em Jeremias. Quando a gente começa a fazer essas conexões, e hoje eu estou fazendo com maior tranquilidade para vocês, né? Essas conexões, porque a gente aprende muito lendo e refletindo.
Eu aprendo com todos os livros que eu leio, eu estou o tempo todo lendo, eu estou revendo, inclusive, estou falando tudo isso da Bíblia para vocês, mas este livro aqui, Os Axiomas de Zurich, ele é baseado, se você for olhar com carinho, no livro de Provérbios. No livro de Provérbios. Tudo que está aqui, a gente consegue mapear no livro de Provérbios. E a gente precisa pensar, né? Eu estava falando com os alunos meus na semana passada, foi na semana passada, e um dos meus alunos, ele não veio no início da aula, mas ele falou assim: não, professora, mas eu estudei o que Luca Paciolo falou sobre balanço patrimonial, da origem, né, por que que no balanço patrimonial está à direita o débito e à esquerda o crédito, né? Por quê? E ele falou, não, porque o crédito, mentira, vamos ver, à direita o crédito e à esquerda o débito. Exatamente por quê? Porque a direita é a destra de Deus. A destra de Deus é a origem. Ai, que eu achei, nossa, eu fiquei ouvindo aquele menino não, ele já é um homem, né? Mas eu fiquei ouvindo com tanto carinho que ele falou e faz todo sentido, porque a esquerda é a origem de recursos. A direita é a origem de recursos e a esquerda é a destinação de recursos. A direita, se é a origem de recursos, é o crédito que nós devemos a Deus. Ó, e a esquerda, que é a destinação de recursos, só existe porque deve à origem. Então, olha lá, ó, esquerda, crédito, direita, débito. Olha que coisa, eu achei demais. E aí eu fui pesquisar mais sobre balanço patrimonial para saber se tinha na Bíblia, né? E achei em Provérbios, lá no capítulo 27, nos versículos 23 e 24. Olha aqui que fala. Tenha cuidado com o procedimento das suas ovelhas, dê atenção aos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, nem uma coroa por todas as gerações. Tenha cuidado. Então, ele já fala de observar, ele fala de cuidar mesmo, de contar, de trabalhar, quais são, quantas são, onde estão, de que maneira elas estão, dê atenção aos seus rebanhos. Isso tem a ver com controle, né? Em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, então Jesus lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Olha, mais uma alusão aqui a balanço patrimonial, né? Então, essas passagens vão oferecendo para a gente aí insights sobre confiar em Deus em meio aos riscos, buscar a prosperidade em conformidade com os caminhos divinos e lembrar que a verdadeira riqueza não se baseia apenas nos bens materiais, mas também uma vida dedicada a Deus e aos outros. E o Luca Paciolo, quando ele começou a fazer esse estudo, né, de balanço, ele vivia numa época, por exemplo, em que eles não assimilavam um número negativo. Então, por isso que a partida dobrada, tudo que acontece de um lado, precisa acontecer do outro. E isso é uma coisa tão real. O que acontece aqui no Brasil impacta a China. O que acontece na China impacta o Paquistão. O que acontece em qualquer parte do mundo impacta uma outra parte, né? Considerar também os outros ensinamentos bíblicos relacionados aos temas mencionados. Então, quando a gente fala aí da explicação de débito e crédito à luz de Deus, ela pode ser abordada de diferentes maneiras, pelo que eu andei observando. Então, ó, o que aquele meu aluno querido comentou, falando, né, da destra de Deus e da esquerda de Deus, para destra ser o passivo e a esquerda de Deus ser o ativo, eu achei que bacaníssimo. Mas, assim, no contexto da contabilidade, débito e crédito são termos utilizados aí
para registrar as transações financeiras e manter o equilíbrio dos livros contábeis, né? E quando a gente está considerando uma perspectiva religiosa, a gente pode explorar esses conceitos de uma maneira muito mais simbólica. Do ponto de vista cristão, por exemplo, podemos interpretar o débito e crédito como princípios morais relacionados a ações humanas. O débito, por exemplo, pode estar associado aos hábitos negativos, pecaminosos, prejudiciais, que acumulam uma dívida moral e espiritual. Olha lá, ó, tá vendo? A destra de Deus e a esquerda de Deus. Essas ações podem incluir mentiras, enganos, injustiças e por aí vai, né? Por outro lado, o crédito pode ser entendido como um registro das boas ações, das virtudes, dos comportamentos éticos. Essas ações estão alinhadas com os princípios divinos de amor, bondade, compaixão, perdão e serviços aos outros, né? Então, em cada ato positivo, é um crédito acumulado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E nessa perspectiva aí, buscar um saldo positivo na nossa contabilidade moral significa viver uma vida em conformidade com os princípios divinos, buscando estar fazendo a vontade de Deus, buscando fazer aquilo que é lícito, né? Aquilo que é certo. Em alguns livros falam buscando perdão, o arrependimento pelos débitos acumulados e praticando aí os atos de amor e compaixão, né? Para acumular créditos espirituais. No entanto, gente, é importante lembrar que a salvação e a graça divina não estão diretamente ligadas a uma contabilidade por escrito de débito e crédito, né? A mensagem central aqui do cristianismo é que a fé em Jesus, ela vai nos levar a Deus, né? O segundo Adão, se assim podemos dizer. Então, independente das nossas ações passadas, o que a gente precisa entender é que são termos simbólicos quando a gente traz finanças aí para a questão bíblica. E por que, professora, sua louca, você está fazendo isso agora? Na verdade, meus queridos, eu sempre fiz. Em todas as teorias que eu estudo, todas as finanças comportamentais que eu abarco, eu busco um sentido maior, né? Eu tenho momentos, por exemplo, que eu falo sobre os tipos de consumidor, né? Nós temos o gastador, nós temos o poupador, nós temos aí o monge, né? O que é isso? A pessoa gastadora, se você for pensar, por que ela gasta demais? Porque ela é uma pessoa mais comunicativa, ela é mais, normalmente, né? Ela é mais comunicativa, mais interativa, e ela é mais, gosta de estar conversando, de estar comemorando. Obviamente que ela vai gastar, não é? Não é assim? A gente precisa buscar o equilíbrio disso. A pessoa poupadora, normalmente, ela é mais íntima, mais intimista, ela é mais introspectiva, e ela se sente feliz de ter segurança. E ambas não estão erradas, né? O monge, por exemplo, o que é o monge? É aquela pessoa que acredita que o dinheiro deva ser usado para um bem maior. E também não está errado. A gente precisa só não fazer sempre isso para deixar, a ponto de deixar a nossa família passando necessidades, né? No caso do monge, ou gastar demais a ponto de não ter, no caso do gastador, ou viver uma vida miserável por conta de guardar dinheiro, não é? Então, a gente precisa trazer aí o equilíbrio. Então, é fundamental a gente entender que a graça divina, ela está acima de qualquer contabilidade humana, e quando a gente fala aí de balanço, de prosperidade, de risco, a gente tem que trazer que isso é algo que já vem sendo dito há muitos e muitos anos aí, inclusive antes de Jesus, porque Provérbios, por exemplo, foi escrito antes de Jesus, Salmos antes de Jesus. Eu vou buscar, certamente deve ter alguma outra passagem no livro, nos 5, né, nos 5 livros, lá no Pentateuco, deve certamente ter alguma coisa. Eu vou trazer para vocês. Eu acho que é importante a gente fazer essas conexões. Eu gosto de fazer conexões de tudo com tudo,
porque aí as sinapses cerebrais vão fazendo com que a gente perceba, vão fazendo com que entre no nosso coração e que a gente consiga entender o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo, né? É, bom, quando a gente fala aí de débito e crédito, de ativos e passivos, do lado direito, do lado esquerdo, eu estou falando de uma questão muito, muito, muito técnica, né? Muito técnica. Quando a gente fala do lado esquerdo, deve ser igual ao lado direito, né? Então, lado esquerdo, lado direito. E eu estou pensando aqui, quando eu desenho um balanço, né? Quando eu faço um balanço, eu estou olhando para o balanço. Então, do meu lado esquerdo, eu olhando do meu lado esquerdo, estão os débitos, e do meu lado direito estão os créditos, né? E lembrando, se eu falei do Luca Paciolo, não sei se muitos de vocês talvez não conheçam, ele foi um frade franciscano e matemático italiano, assim como Leonardo da Vinci, no século XV, e ele é considerado como o pai da contabilidade. Então, ele desenvolveu aí um sistema de partidas dobradas, que é o método fundamental utilizado pela contabilidade moderna para registrar as transações financeiras, e eu sei que muitas vezes aquele que não fez contabilidade acha uma conta que não é de Deus, uma matemática que não é de Deus, e eu já vou falar, não é matemática, é ciências sociais aplicadas, né? Então, no caso de Pacioli, para cada transação é realizada em pelo menos duas contas diferentes, afetando ambos os lados do balanço. Essas contas são divididas aí em dois lados, o débito e crédito, e à luz da perspectiva divina, a gente pode encontrar aí um paralelo simbólico com o sistema das partidas dobradas do Pacioli, né? E o débito aí, como eu já falei para vocês, e etc e tal. É isso, queridos. Eu acho que quando a gente começa a trazer essas questões, a gente começa a entender melhor. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando me ensinam alguma coisa e não me contextualizam. Por que eu tenho que aprender isso? Por que é relevante? Eu não quero falar para você que o ideal é que você aprenda todos os lançamentos contábeis. Não. Mas você precisa saber ler um balanço, em qualquer área que você esteja, qualquer área. Por quê? Porque se você pensa em viver somente com o seu salário, você pode ser uma pessoa próspera, sim, mas você terá uma vida limitada ao seu salário, o que não é ruim, se esse for o seu sonho de vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você quiser fazer investimentos, você vai precisar aprender a fazer análises que são conhecidas como análises fundamentalistas. O que são análises fundamentalistas? São análises em que você, através dos números que essa empresa proporciona, você consegue avaliar se é uma empresa rentável, se é uma empresa que não é rentável, se é uma empresa que paga dividendos ou não, qual é a política de dividendos dela, qual é o valor dessa ação, o valor intrínseco dessa ação. E aí não tem como você, a não ser que você pague alguém para fazer isso para você. E mesmo assim, se você pagar alguém, você precisa escolher muito bem essa pessoa. E a gente só consegue dar ordens, né? Quando eu chamo uma faxineira aqui na minha casa, sabe por que eu consigo falar para ela fazer o que tem que ser feito? Porque eu sei fazer, eu sei exatamente o que ela faz. E eu vou organizando a minha vida, enfim, quando a gente conhece daquilo que a gente está falando, fica muito mais fácil você liderar, fica muito mais fácil você fazer com que as coisas aconteçam. Faz sentido isso para vocês, queridos de Deus? Então, se até aqui você gostou do conteúdo, já toca o meu sininho, pim, já coloca no comentário, comenta, coloca qualquer coisa, por quê? Porque para a gente, para o logaritmo entender que é um conteúdo relevante e transmitir para mais pessoas. Quero muito que esse conteúdo chegue para todas as pessoas, aquela pessoa que você conhece, que precisa saber um pouco mais sobre contabilidade, que precisa saber um pouco mais sobre risco, sobre prosperidade. Ó, tem uma professora aqui, olha, ela é muito bacana, ela fala de uma maneira ainda associando com coisas que a gente nem pensava. Ai, queridos, essa sou eu sendo eu mesma, né? Ai, meu Deus, então me perdoem se eu fui assim,
contundente naquilo que eu acredito, mas, enfim, a salvação e a graça divina, elas estão acima de qualquer sistema contábil e humano, enfim. A fé, o nosso relacionamento com Deus são fundamentais na busca espiritual. Deus e risco podem ser abordados de diferentes perspectivas, dependendo aí do que você acredita, da sua interpretação religiosa, enfim. Eu só ofereci uma visão geral sobre como esses conceitos podem se relacionar, né? E, enfim, eu acho que quando a gente está trabalhando com isso, a gente tem que pensar no risco como uma coisa também benéfica. Então, já dissociando da palavra de Deus, enfim, eu vejo as pessoas com aversão a risco. E o risco ele tem que ser visto como uma coisa benéfica ou como parte de um propósito maior. Por quê? Porque quando a gente começa a trazer essa questão do risco, da vontade de Deus, né, ou do que pode acontecer, você sai da sua casa, de repente você, né, quantas vezes, eu lembro que uma vez eu sempre fui de bicicleta lá em São Paulo, quando eu morava na Otávio Nebias, indo para Faria Lima, e numa das vezes eu fui de manhãzinha, estava de manhã, fui de bicicleta, e era um caminho normal, né? Estava tudo bem, eu estava na ciclofaixa. Veio uma bicicleta, um rapaz que veio correndo, ele me deu um carrinho, ele me atropelou de bicicleta, que eu fui parar do outro lado da rua. Eu perdi até meu tênis. Eu me machuquei tanto, tanto, tanto com uma outra bicicleta. E você vê, é risco. Ai, mas professora, andar de bicicleta em São Paulo é risco, é verdade, andar de ônibus também. Andar de carro também. Tudo é risco, não é? Então, a gente tem que pensar aí que quando a gente fala de risco, estar preocupado significa que você não está morto. E se você não está arriscando bastante, se você não está preocupado, é porque você não está arriscando bastante. E se você não está arriscando bastante, você está se submetendo a viver aquela vida de acordo com o que você ganha. E muitas vezes a gente se submete para isso, né? Se submete a um trabalho que a gente não gosta, a viver com pessoas que a gente não gosta, a fazer coisas que a gente não gosta. Eu estou querendo que vocês se transformem em protagonistas da vida de vocês. Eu acho que enquanto não nos tornarmos protagonistas da nossa vida, não vamos conseguir atingir nada mais próspero. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? É sobre isso. Eu acho que quando a gente está nesse caminho de algo que é próspero, de algo que a gente está buscando, a gente consegue, né? Quando a gente coloca algo maior, né? Eu acho que é até ser egoísta viver com o nosso salário, uma coisa pequena, porque você deixa de contribuir para a sociedade com algo maior. Inclusive, tem algumas religiões que elas falam tanto sobre essa coisa de viver de maneira tranquila, né? Principalmente as coisas místicas e tal, né? Asiáticas, indianas, né? Elas acreditam que o desapego material é bacana, as tradições espirituais enfatizam a importância do desapego dos bens, né? A pobreza é vista como uma forma de renúncia voluntária aos apegos e aos desejos materiais, permitindo que o praticante, né, dessa filosofia se concentre plenamente no caminho espiritual e na busca da iluminação, mas é ele com ele, não é? Ele não está olhando para o lado, não, nada contra, ok, quer fazer isso? Faça, né? Não tem problema. É uma simplificação da vida, talvez, a pobreza pode ser aí vista como uma maneira de simplificar a vida, reduzir as distrações externas, né? Em algumas tradições, a ênfase é colocada aí na busca da verdade interior, na conexão com o divino, né? Os devotos ainda podem acreditar que a verdadeira felicidade e plenitude estão ligadas aí à posse dos bens, mas não à posse dos bens, mas à realização espiritual, aí talvez uma renúncia de ego, talvez, né?
A pobreza voluntária pode ser vista como um meio de renunciar ao ego, de se conhecer, não é? Confiança na provisão divina. Alguns devotos acreditam que, ao seguir o caminho espiritual com devoção e retidão, a provisão divina estará sempre presente. Eles confiam que, mesmo na pobreza, suas necessidades essenciais serão supridas e que a vida cuidará deles. Cada indivíduo, gente, tem as suas escolhas, a sua interpretação. O que não pode é culpar o outro por isso. O que não pode é culpar a vida por isso. Tem que assumir, porque mesmo se você escolher a pobreza, você tem que escolher como protagonista disso. É sobre isso que eu estou falando, não sobre ser certo ou ser errado. Mas você se colocar como protagonista, tanto para a prosperidade quanto para a miséria. É você. É sobre você, não é sobre o outro. É sempre sobre nós, né? Lembrando, né, gente, que a pobreza não é uma obrigação, um requisito para que Deus te aceite, enfim, é uma escolha individual, baseada nos valores que a gente tem, nas nossas crenças, naquilo que a gente quer de estilo de vida para os nossos filhos, para as pessoas que nos acompanham, e a vida é encarada como uma experiência, né? Ou eu particularmente encaro a minha vida como uma experiência e como uma aventura. E quando eu falo de aventura, eu falo da minha disposição de enfrentar riscos e de superar esses riscos. Eu não tenho problema nenhuma de começar do zero hoje, nenhum, porque eu sei para onde eu vou, porque é uma escolha minha. Eu estou fazendo diante de Deus uma escolha minha. Então, eu acredito que há um crescimento pessoal, a disposição de enfrentar riscos na vida, pode nos levar aí ao crescimento, a gente aprende com isso, pode nos expor a desafios, né? Faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, enfrente situações incertas. No momento, os momentos em que eu mais aprendi foram momentos de dor. Eu aprendi em vários momentos de dor. Em momentos de amor, eu aprendi outras coisas. Mas a pensar de maneira próspera foi em momentos de dor. E tudo bem, a gente supera riscos, a gente leva quando a gente começa a superar riscos, a gente começa a ter uma autoconfiança, um autoconhecimento, tá vendo? Uma outra forma de se autoconhecer, uma outra forma de se autoconfiar, né? Porque a gente começa a ter conquistas, pequenas realizações que vão gerando grandes conquistas e envolvem aí, tudo isso envolve risco. Inclusive quando a gente faz a opção de pobreza, também envolve risco. Né? Seja iniciar em um novo negócio, seja embarcar em uma jornada de aventura, perseguir uma paixão. Eu escrevi sobre paixão e eu escrevi como brilho nos olhos. Eu não faço nada se eu não tiver brilho nos olhos. Eu tenho certeza que quando eu faço com brilho nos olhos, eu faço para ser o melhor. Eu não faço para qualquer coisa, eu quero tocar você, entende? Então, quando a gente se abre, por exemplo, para um relacionamento, ou se abre para um negócio com brilho nos olhos, a gente começa a alcançar metas significativas, a gente começa a enfrentar o desconhecido, superar obstáculos. Gente, teve momentos em que a semana passou que eu não sabia o que eu ia fazer, como que ia acontecer, e eu estava firme. Fez com que eu soubesse lidar com riscos e superar, né? Tornar mais resiliente. A vida da gente, queridos, ela é cheia de desafios e incertezas, essa é a verdade. E quanto mais dispostos nós estivermos para enfrentar e para, sabe, lidar melhor com as adversidades, melhor é a experiência que a gente tem de superar esses riscos. Vamos arregaçar as mangas, vamos desenvolver habilidades aí de se adaptar, aprender a lidar com incerteza, fortalecer a nossa capacidade de enfrentar futuros, né, desafios, enfim. A gente tem que gostar de descobertas, enfrentar riscos, a gente abre espaço para novas experiências, oportunidades de aprendizado, de descoberta. Sabe o dia que a gente não terá risco, meus queridos?
o dia que a gente morrer, porque tudo se acaba. Os sonhos se acabam, a vida se acaba, os bens se acabam, tudo, os relacionamentos. O dia que a gente não tiver mais aqui. Até lá é sangue na veia e vontade de fazer o desconhecido, de descobrir coisas, interesses, novas perspectivas. Hoje me perguntaram se, por que, como que eu conseguia fazer as coisas que eu faço? Paixão. Eu faço com paixão, porque tudo que eu faço tem significado e plenitude. Tudo que eu faço, até as piores coisas que acontecem, elas ganham um sentido profundo quando a gente está disposto a assumir riscos, quando a gente está disposto a dar cara para bater. E dói, hein? Você está disposto a colocar a cara para bater? Dói, mas é bom demais também. É bom demais e faz todo sentido para a nossa vida. Queridos, hoje eu bati um papo aqui com vocês sobre riscos, contei um pouco da história da contabilidade para vocês, falei um bocadinho aqui das coisas que eu acho extremamente relevante, que se fale sobre riscos, sobre sair, sobre prosperidade. E se você gostou, já me segue nas redes, já toca o meu sininho. E entre, aqui embaixo tem o link do meu chat. Eu distribuo material personalizado para vocês. E eu já estou preparando material que eu vou distribuir também. Então, faz favor, viu? Vem comigo, que aqui tem café no bule. Combinado? Beijocas Ultra Mega Blasters carinhosas para vocês.